Quero que você imagine uma criança, e aí você escolhe a idade dela, mas tem que ser uma idade. Ela tem que ser uma criança bem nova, né? Tipo, 4 anos, né? De 4 a 6 anos. Então você escolhe a idade que ela vai ter, o nome dela, as características dela. Ou você pode se imaginar na sua infância, você pode recordar algumas coisas da sua infância, né? O que que acontece? Uma criança, quando ela está aprendendo uma coisa nova e ela se interessa por aquilo, ela começa a fazer uma série de questionamentos. Então, se a gente pegar, por exemplo, um passarinho e a criança olha para um passarinho, ela começa a se questionar do porquê que o passarinho tem só 3 dedos, do porquê que ele consegue voar, do porquê que o formato do bico dele tem um formato característico, aquele passarinho e o outro passarinho não tem, né? Por que que o passarinho tem determinada cor? Ele começa a perguntar essas coisas, né? Então, eu acho que todo mundo já ouviu uma pergunta do porquê que o céu é azul de uma criança e não soube responder. E a questão é o seguinte, essa criança ela não tá com medo de errar a pergunta que ela tá fazendo, ou de demonstrar que ela não conhece o que que ela tá perguntando, né? Ela só pergunta. E se ela pergunta para você, você não fica com um pensamento, nossa, que criança burra. Por quê? Porque você tem consciência de que a criança não tem a obrigação de saber tudo. Consegue entender essa parte que eu estou falando? Você olha para a criança e você vê que ela não consegue entender. E alguns adultos respondem a pergunta ou simplesmente assumem que não sabe responder a pergunta. Só que, vamos supor que um adulto que esteja responsável pela criança, ele seja ignorante o suficiente para chamar a criança de burra. Naquele momento que ele chama a criança de burra, a criança não vai saber o que que é a palavra burra, que ela não tem conhecimento. Ela está perguntando de forma genuína, por causa que a criança sabe, entre aspas, sabe que ela não tem um conhecimento que ela tá fazendo, daquilo que ela está fazendo a pergunta, e nem tem conhecimento suficiente para saber o que que é uma pessoa burra. Então ela não se ofende. O aprendizado da criança é muito mais fácil, por causa que ela não tem pressão externa para aprender as coisas que ela tem que aprender. Ela só vai aprendendo no tempo dela. Ou seja, ela vai dando maturidade para a própria mente de absorver as coisas, né? Ela tem criatividade o suficiente naquela idade para absorver as coisas. Então, essa preocupação que a gente tem, essa pressão que a gente tem de ficar na mente o tempo todo, poxa, se eu fizer determinada pergunta na faculdade, vão me achar burro. Se eu fizer determinada pergunta na escola, vão me achar burro. Se eu fizer determinada pergunta, pode ser que achem minha pergunta chata. Só que isso é resultado de um corte consecutivo de imaginação que a gente vai tendo, né? Então, por exemplo, tem gente que infelizmente pode viver num lar, ao fazer uma pergunta, o tutor dessa pessoa fique com raiva, mas ele tá com raiva porque nem mesmo o próprio adulto consegue responder a pergunta que você está fazendo, né? Então vamos supor, você chegou e perguntou pro seu pai por que que o céu é azul e ele não sabe responder. E o primeiro sinal que ele pode demonstrar é o sinal de raiva. Então é uma incapacidade do próprio adulto, que também não conseguiu te mostrar o caminho que para você responder uma pergunta que seja difícil, você tem que buscar essa resposta caso o seu próprio tutor não consiga responder, né? Então, a ignorância já começa aí, já pode começar dentro da própria casa. Depois chega, por exemplo, na escola. A escola ela tem um padrão a ser seguido, com uma grade curricular muito grande, né? E esses conteúdos eles devem ser dados dentro do período de um ano. Só que é muito conteúdo para ser dado dentro do período de um ano. O que que acontece? A pessoa não tem maturidade o suficiente para digerir aquele assunto. E também a questão de imaginação dela, da pessoa, da criança, do adolescente, vai sendo cortada aos poucos, porque tem que seguir uma metodologia escolar. Então a sua imaginação ela vai ser cortada. Além disso, tem alguns coleguinhas que são, né, que vamos ser sinceros, são desnecessários no ambiente escolar, que se você faz uma pergunta e a pessoa que está do seu lado já sabe, ele vai ficar olhando com um olhar meio assim, de cima para baixo, não tem? Superioridade ou mesmo te chamar de burro.
Mas ele já sabe, ele já conseguiu entender, você não, né? A gente não tem, depois que a gente envelhece, parece que a gente perde a percepção de que não sabemos de tudo. Obviamente, o ser humano ele deu uma certa regredida, digamos assim, em questão do, do conhecimento que ele tem a respeito de diferentes partes. Então, por exemplo, um sapiens, antigamente, bem antigamente mesmo, a massa encefálica dele era muito grande. Por que a massa encefálica dele era muito grande? Por causa que um único sapiens, seja homem ou seja mulher, ele tinha que saber de muito conhecimento. Então, ele tinha que saber onde é que existiam animais que seriam de risco, animais para caça, aonde existiam árvores frutíferas, os caminhos que eles percorriam, tendo em vista que eles eram peregrinos e poderiam sair da onde estavam a cada mês ou a cada dia, né? Os grupos que eles conheciam, né? Então, o tipo de arma que eles tinham que fazer, o manuseio que eles tinham com a madeira, o manuseio que eles tinham com a pedra, enfim, eles tinham diversas partes de conhecimento, então, em diferentes áreas. Então a massa encefálica deles era maior, o conhecimento que eles tinham a respeito de diferentes áreas era maior. Só que hoje em dia a gente conta com outros profissionais que têm uma especialização em diferentes áreas. Então a gente não precisa ter tanto conhecimento de diferentes áreas, porque já tem pessoas que são especializadas nessas áreas. Então, nesse sentido, o ser humano regrediu por quê? Porque a massa encefálica diminuiu e o conhecimento que a gente tem é especializado. Não quer dizer que o conhecimento que nós temos é menor do que um sapiens lá antigamente. Consegue entender essa distinção? A nossa capacidade intelectual ela aumentou, mas em consequência, o nosso conhecimento de diferentes áreas diminuiu, é limitado, né? A gente tem um recorte da realidade, um recorte. Então, se a gente pega, por exemplo, psicologia, eu, Leonardo, tenho um recorte do que é a psicologia. Eu não tenho um conhecimento da área toda da psicologia, eu tenho um recorte só. A minha ignorância se limita numa caixinha aqui, dentro da área psicologia. Mas, dentro da minha área, o meu conhecimento é maior. Eu tenho um conhecimento mais amplo dentro da minha área. Então não é só um recorte. Mas mesmo assim, dentro de uma área, a gente pode ter só um recorte. Então, por exemplo, a gente tem medicina, os profissionais estudam rigorosamente todas as partes da medicina, mas quando você chega num mestrado ou doutorado, você vai ter um recorte daquilo, tudo que você estudou. Então você vai ter uma especialização, você vai fazer parte da ortopedia, ginecologista, enfim. Depende da especialização que você pretende fazer. E a recomendação é, o que aconteceu? Eu, na minha graduação, eu tinha uma preocupação muito grande de fazer as perguntas para o professor. Então eu terminava a aula, eu descia por causa que era um anfiteatro, ele é meio que no formato de uma rampa, né? Eu descia e ia falar com o professor. Depois da aula, por causa que eu tinha vergonha de fazer uma pergunta durante a aula. Vergonha sei lá, de demonstrar que eu não sabia o conteúdo, de demonstrar que minha pergunta poderia ser, tipo, uma pergunta simples. Esses tipos de vergonha, eles vão te consumindo. Só que, depois que eu terminei a graduação e o mestrado, até o mestrado eu permaneci com esse tipo de limitação, né? Mas quando eu cheguei no doutorado, depois que eu passei dos 25 anos, as pessoas falam que a gente tem algumas mudanças de percepção, né? A gente tem uma mudança de percepção quando a gente é criança, que a gente começa a entender que a gente existe, e depois uma mudança com os 25 anos, né? E acredito que foi isso que aconteceu. Que chegou num ponto que eu não precisava mais me importar com o que uma pessoa que está do meu lado na sala de aulas vai pensar da minha pergunta e o professor vai pensar da minha pergunta. Eu só vou fazer a pergunta porque eu não sei o conteúdo. Eu não entendi o conteúdo. E então, isso me leva a fazer a pergunta, sem medo de ser julgado. Se o professor faz uma pergunta no meio da aula e a sala fica em silêncio, eu vou responder. Se tiver certo, bom. Se tiver errado, melhor ainda. Vou aprender qual é a relação que eu tenho que fazer, a relação correta que eu tenho que fazer, a associação correta que eu tenho que fazer. No vídeo do Aprendendo a Aprender, eu falo justamente que o nosso cérebro funciona por meio de associações. E é errando que a gente aprende. Uns sapiens, lá na época deles, eles não tinham medo de errar. Tudo que eles tinham que aprender e tudo que eles aprendiam
eram na tentativa e erro. E eles iam tentando e errando, até que houvesse uma revolução cognitiva o suficiente para que eles olhassem e falassem: esse caminho que a gente está tomando aqui não tá legal. A gente tem que mudar. Uma das grandes capacidades dos sapiens é justamente ter essa percepção de que uma coisa está dando errada e mudar. Então, por exemplo, um Neandertal, antigamente, ele poderia permanecer o resto da vida dele fazendo uma arma com pedra, né, sílex e madeira de um determinado formato. Todos os anos da vida deles, da existência deles. Por mais que a arma estivesse dando errado, eles não iam ter essa revolução cognitiva. A gente teve. A gente tem essa capacidade. A questão de você usar essa capacidade intrínseca da gente ao nosso favor. Não sou obrigado a saber de todas as áreas de conhecimento. Não sou. Mas se eu tô numa turma, se eu tô fazendo uma matéria e tudo mais, é minha obrigação pesquisar o máximo possível a respeito dessa matéria. Não sou obrigado a acertar tudo e nem a saber de tudo, mas é minha obrigação buscar conhecimento suficiente para entender aquilo ali. Então, eu vou utilizar das ferramentas que eu tenho. Então, vou utilizar de um manual, digamos assim, né? O que seria um manual para a gente? Nesse caso que a gente está estudando uma matéria específica, seria um livro. Ele seria o nosso tutor, digamos assim. Depois eu vou fazer um vídeo justamente sobre isso, questão de a gente utilizar livros como tutores. O livro, ele tem todas as informações possíveis que você precisa. Você não precisa ler o livro todo, dependendo da matéria que você está fazendo. Mas ele tem todas as informações que você precisa daquela área que você está estudando. Depois, qual é outra ferramenta que a gente pode utilizar? Perguntas e dúvidas, né? Dentro da aula. Só que aí entra o ponto que é o seguinte. O ponto é, qual tipo de pergunta eu posso fazer numa aula sem que essa pergunta pareça uma pergunta chata ou burra? A gente já ouviu diversas vezes que não existem perguntas burras, né? Mas existem determinadas falas que a gente solta durante a aula que elas podem ser insuportáveis, né? Tem esse livro aqui, ó, que eu li, Otimize Seu Aprendizado. É muito bom, eu recomendo, certo? É do Daniel T. William, ele é PhD, ele dá 94 dicas de como você pode aprimorar o seu aprendizado, né? Ele é professor, então ele dá dicas tanto para alunos quanto para professores. O que os alunos podem fazer e o que os professores podem fazer para auxiliar os seus alunos durante lecionar a sua matéria, né? E o que ele fala? Que ele também defende que não existem perguntas burras, mas existem afirmações que elas são chatas. Então, por exemplo, vai falar sobre Teorema de Pitágoras e ele fala qual é o Teorema de Pitágoras. E o aluno, ele simplesmente vai lá, levanta a mão e fala que o Teorema de Pitágoras é isso, é isso, isso e aquilo. E o professor acabou de falar isso. E a turma vai fazer o quê? Revirar o olho. Revirar o olho e falar, olha lá o cara querendo se amostrar, né? Ou outra coisa. O professor está falando de uma coisa, de uma parte da matéria, aí vem um aluno, levanta a mão e ele fala uma outra coisa, nada com nada, de outra área de conhecimento, só para demonstrar que sabe a respeito daquela área de conhecimento. Isso é uma afirmação de conhecimento que ele é irritante. Vai irritar a turma inteira. E além de atrapalhar a aula, vai atrapalhar. Como que eu posso, por mais que o professor, vamos supor, ele soltou uma informação, então vamos ver aqui, um exemplo que eu posso dar para vocês vamos pegar uma coisa que está bem na moda hoje em dia, que é inteligência artificial, né? Inteligência artificial, como o pessoal já sabe, não é o ChatGPT, tá? O ChatGPT é uma parte do conhecimento dentro da inteligência artificial, mas não chega a ser inteligência artificial. Inteligência artificial deve ser tudo aquilo que o ser humano consegue fazer, mas de forma artificial, por um robô. Não chegamos nessa parte ainda. A gente desenvolveu as linguagens, os modelos de linguagem large language models, que aí é o ChatGPT. A gente desenvolveu outros algoritmos de automatização, mas não chegamos ainda na inteligência artificial.
Então, o que que acontece? Se eu falo o seguinte, o machine learning, o aprendizado de máquina. Para quem não sabe, aprendizado de máquina, recomendo que assista o filme O Jogo da Imitação. Eu acho que é, esse que é o nome. Vou deixar aí. O Jogo da Imitação. Ele fala sobre aprendizado de máquina. Inclusive, o filme fala sobre o homem responsável por dar esse boom no aprendizado de máquina, né? O aprendizado de máquina, ele está dentro, é uma área do conhecimento dentro da inteligência artificial. Então, vamos supor que eu estou dando aula e eu falo, a inteligência, o aprendizado de máquina é uma área, uma sub-área dentro da inteligência artificial. Algum aluno levanta a mão e fala, a inteligência artificial, ela só tem como parte o aprendizado de máquina. Eu acabei de falar. Então, isso vai ser uma pergunta burra. Então, o que vai acontecer? Como é que eu posso, o professor acabou de falar um conhecimento, como é que eu posso confirmar e consolidar o que o professor acabou de falar e que possivelmente eu não entendi corretamente com aquilo que ele acabou de falar? Então, ao invés de eu fazer uma afirmação, eu posso levantar a mão e falar, professor, só para consolidar aqui e ver se eu entendi direito. Então, quer dizer que a inteligência artificial é um conjunto grandão, né? Então, eu posso dar até mesmo um exemplo, de falar, a inteligência artificial é uma loja da Riachuelo e o aprendizado de máquina é uma sessão, vamos colocar aqui que seja a sessão infantil, ele vai falar o quê? Poxa, ele está tentando fazer uma associação e eu, sendo professor, eu vou passar a informação se essa associação ela está certa ou se ela está errada. Fazer uma confirmação da sua ideia é uma coisa, você só replicar o que o professor acabou de falar é outra. Coisa que tem aqui nesse livro é que ele fala a respeito da vergonha, né? Da timidez. A timidez, como eu acabei de falar, ela não é uma coisa que a gente já nasce com ela. Uma criança, por exemplo, uma criança, caso ela não seja neurodivergente, você pode observar, se você largar ela no meio de outras crianças, ela vai interagir com as outras crianças. Caso ela não tenha nenhum tipo de outro problema, né? Então vamos supor, seja neurodivergente, em alguns casos só, que ainda tem chance de arrumar amizades. Se ela não tiver nenhum tipo de deficiência, né? Por causa que as crianças normalmente elas não entendem quando alguém tem algum tipo de deficiência, ela fica olhando mesmo. Se você largar as crianças umas entre as outras, elas vão conseguir criar um ciclo social entre elas. Então, a timidez, ela não é algo que você nasce com ela. Você aprendeu a ser tímido, justamente por causa daqueles fatores que eu falei no início do vídeo, que é o quê? Uma pessoa te limitou para que você tenha essa timidez. Foi colocando, ó, na sua mente diversas coisas que você não é, diversos julgamentos que você não precisava, e você foi, ó, se diminuindo, se diminuindo, se diminuindo. E chega num ponto que você vai querer vazar pelos lados. Então vamos imaginar que você é uma bexiga, um balão, aqueles balãozinhos meio murcho, não tem? Quando a gente pega e aperta, o que o balãozinho murcho acontece com ele? Ele vai começar a sair pelas frestas dos dedos, né? Devido à pressão que ela tem. Ela está tentando aliviar a pressão que ela está sofrendo. Timidez é uma coisa que foi imposta a você, mas você também consegue aprender a deixar de ser tímido. E você precisa deixar de ser tímido quando o assunto é obter conhecimento, porque a timidez ela vai te limitar nessa questão de obter conhecimento. Você está com uma dúvida e você precisa tirar essa dúvida. E se você é tímido, você não vai ter coragem o suficiente para chegar, levantar a sua mão e perguntar para o professor, porque você vai ter medo que você teve lá na infância de ser julgado, de ser chamado de burro. E isso é uma coisa que vai entrando aqui, ó, na sua cabeça. Então, o próximo conselho que eu posso deixar, que eu posso falar é: não tenha ou pare de ter medo. E mesmo que você tenha medo, você faça com medo mesmo. Tô com medo de perguntar, pergunte com medo. Tô com medo de fazer um projeto por causa que eu não sei fazer o projeto. Faça com medo. Coisas incríveis, elas são feitas justamente nesse momento que a gente não tem uma clareza do que tem que ser feito. Quando a gente tem uma clareza, é muito bom. Muita coisa na vida não existe essa clareza. Então, você não pode deixar com afete, porque se você deixa com que o medo te afete, você está deixando uma barreira entre você e o que você quer. Você está construindo, você está ajudando a colocar o tijolo, o último tijolo. Diversas pessoas contribuíram na sua vida para construir uma barreira em você, impondo diversos tipos de medo em você. Pode ser que falem que você não tem
a capacidade suficiente para uma determinada área, ficam meio que concluindo que você não tem conhecimento suficiente. Então vamos supor, matemática. A pessoa fala para você, não, que matemática é difícil. A própria pessoa ela não sabe matemática que está falando isso. Então ela está querendo impor o que ela não sabe em você. Depois você tirou uma nota baixa, ela fica julgando, que ele não sabe matemática. Pô, só tirei uma nota baixa, peraí. Diversas pessoas, elas vão montando essa barreira, esse monte de tijolinho que te impede de passar e você alcançar o que você quer. Quando você tem medo e permanece tendo medo, mesmo tendo conhecimento de que as pessoas influenciaram você nesse ponto, você está colocando os últimos tijolos nessa sua barreira. As pessoas elas montaram a barreira inteira, praticamente, e você é o responsável por colocar o último tijolo, porque você está deixando com que isso influencie a sua vida. Consegue entender isso aqui? E isso seja independente da área que você está. O medo, ele te influencia muito. Então, se a gente pegar uma pessoa que ela tem medo de pegar uma doença ou coisa do tipo, fica andando de máscara e fica passando álcool nas mãos, bota luva, vai no mercado e não sei o que, é uma pessoa que está constantemente com medo de pegar qualquer tipo de bactéria ou vírus. O que acontece com essa pessoa? Tem uma grande chance dela pegar uma bactéria ou um vírus. Porque o sistema imunológico dela está todo tenso, buscando saber onde é que está o perigo, sendo que não tem. Então, ela fica toda armada, tentando achar, não acha o perigo. Em qualquer momento, ela vai ser atingida, por causa que ela está numa situação de vulnerabilidade. Outro tipo de medo, medo de provas ou medo de apresentação. O que acontece? Normalmente as pessoas ficam ansiosas de falar em público. Você fica ansioso por causa de uma apresentação. Presta atenção. Você fica ansioso por causa de uma apresentação. Não é uma guerra. Você não está em caçar alguma coisa. Aí você fica ansioso e o seu corpo fica alerta. E ele não consegue encontrar qual é o perigo. Porque um sapiens sabia qual é o perigo. Qual é o perigo? É quando eu topo com um leão, pô. Quando eu topo com um leão, eu sei onde é que tá o perigo. Agora, uma apresentação, eu tô ansioso. Você está se tornando, deixando de ser ansioso por causa de uma apresentação. O seu cérebro ele não vai encontrar onde é que está o perigo. E por causa que ele não encontrou qual é o perigo, você vai ficando mais ansioso ainda. Por causa que você não sabe onde é que está. Aí fica uma sensação parecendo que você vai ser atacado a qualquer momento. Isso são o quê? Sintomas de coisas que estão sendo impostas a você ao longo da tua vida. Então você tem que cortar na raiz. Na raiz. Aí tem gente que faz terapia, tem gente que segue outros caminhos. Mas tem que ser cortado, meu parceiro. Para você obter um aprendizado muito bom. Então, não tenha medo de demonstrar que você não sabe o conteúdo. Não tenha medo de demonstrar que você é ignorante naquela área. Não tenha medo de demonstrar que você é burro. Não sei o que me chamaram de burro porque eu fiz uma pergunta. Sou, já que a pessoa falou, ele que é o foda. Brabo do conhecimento. Mas eu tô tentando aprender. Ele pode falar o que ele quiser ali. Eu tô tentando aprender, eu tô fazendo a minha parte. E uma coisa eu garanto. Se eu tô demonstrando interesse e eu tô buscando o conhecimento daquele assunto, eu garanto que minha nota não vai ser diferente de 9 ou 10. Eu garanto. Porque eu estou me esforçando para aquilo ali. Eu não tenho vergonha de demonstrar que eu não sei. Quando você perde essa vergonha, você perde vergonha de ter tirado a nota que você tirou. Você não se interessa mais por questão de nota. Quando você perde esse interesse por questão de nota e você bota o seu interesse em aprender, eu garanto para você que a sua nota ela vai ser um estouro, meu parceiro. Se ela não for 10, ela vai ser muito próxima dela, de 10. Então, você tem que migrar desse medo, dessa obrigação que você tem de tirar 10 e botar esse seu interesse, e você tem que colocar esse seu interesse em aprender de fato, certo? Lembra quando os professores de física falavam que o segredo da física não era decorar fórmula? É porque eles estavam certos. O segredo não é decorar fórmula, o segredo é você entender o que está por trás da fórmula. Então tem a fórmula de Fahrenheit, converter de Celsius para Fahrenheit, você não precisa decorar a fórmula. Se você entende qual é a demonstração por trás, você entendeu justamente o conteúdo de conversão de temperatura. Se eu quero saber o que é calor latente ou calor específico, estude justamente aquela curva lá de condensação, essas coisas da água.
Você vai saber de cabo a rabo aonde é que tem calor latente, calor isso, calor sensível. Você vai saber de cabo a rabo qual é a parte da curva que é calor sensível, qual é a parte do gráfico que é calor latente. Você vai saber, porque você entendeu justamente o núcleo central do conteúdo, né? No Aprendendo a Aprender eu falo isso. Você tem que pegar o núcleo, a ideia. Quando você pega a ideia, você consegue transpor ela para diferentes tipos de linguagem que você precisa. Eu preciso colocar num exemplo mais fácil, eu consigo. Se eu quero colocar num exemplo mais difícil, eu consigo. Se eu quero explicar para um leigo, consigo. Para uma criança, consigo também. Para um profissional da área, quando ele me pedir, vou conseguir explicar. Isso se chama técnica Feynman, que além de você se ensinar, você pega o núcleo central daquele conteúdo que você está aprendendo. Não tenha medo de demonstrar que você é ignorante. Ignorante não é da patada, tá? Não tenha medo de demonstrar que você é ignorante, que a sua ignorância não permite que você tenha aquele conhecimento amplo daquela área. E nem de demonstrar que você é burro, independente. Se o professor acha isso, ou se um aluno acha isso, não tenha medo de demonstrar que você não sabe do conteúdo. Eu não tenho a obrigação de saber de tudo. Deixe aí nos comentários as suas experiências com aprendizado, beleza? Ao longo da sua vida ou em um determinado momento específico, que eu vou estar lendo e vou estar respondendo todos. Valeu?